A arte de ter razão. Ter razão. O que significa o termo? Em que implica? Onde se aplica? Como podemos identificar quem tem razão? Primeiramente, vamos entender o conceito, seu significado. De acordo com o dicionário Roais da língua portuguesa, página 1615, é a capacidade de avaliar com correção, discernimento entre o verdadeiro e o falso, ou o bem e o mal. Esse é um dos conceitos. Então, como não se impressionar com debates infindáveis em uma discussão entre advogados, políticos ou até mesmo discussões bem elaboradas e até carregadas de emoção de qualquer pessoa? É impossível não se impressionar com esses debates, acalorados ou brandos, desde que a atuação dos argumentadores seja cativante. Estrategicamente, essas pessoas querem impressionar o espectador a ponto de mudar a opinião a seu favor. E nesse ponto, não estamos falando de apresentação da verdade dos fatos ou do que é correto, apenas de apresentar uma narrativa que nos pareça tão factível que pode nos enganar e nos convencer a acreditar em uma mentira. O que acontece é que nessas ocasiões o fascínio da argumentação está no emaranhado de palavras cuidadosamente escolhidas e na encenação do debate. Nessas disputas, nessas discussões, pelo menos para um dos lados, não existe vontade de trazer à luz a verdade dos fatos, mas sim o desejo do triunfo sobre o oponente. A arte de ter razão. Estratégias para vencer qualquer debate. Através da vaidade, o ser humano abre mão da nobreza e honestidade e se revela sombrio e inclinado pelo capricho e vaidade. Lança a mão da hipocrisia, buscando subjugar o seu oponente. Durante séculos, a civilização se agarra a técnicas para vencer debates e contendas. Técnicas que, com o passar do tempo, foram sendo aprimoradas utilizando dialética e linguagem corporal. Afinal, a civilização coleciona muita história de tratados diplomáticos para expansão ou limite de fronteiras, contendas entre nobre e plebeus, clero e fiéis, e é claro que seus representantes já usavam e abusavam da arte de ter razão. E como sabemos, na civilização moderna não poderia ser diferente. São contratos entre governos, empresas, pessoas e diversas entidades. Mas quando alguma desavença acaba por vir à tona, as partes utilizam seus conhecimentos na arte de ter razão. Tais técnicas são utilizadas corriqueiramente e fazem parte da rotina do ser humano. São polêmicas de vizinhança, debates jornalísticos, processos jurídicos, discussões acadêmicas e etc. Truques e subterfúgios dialéticos utilizados sem o menor escrúpulo ou arrependimento na desvalorização da verdade e a finalidade se destacar com a derrota do oponente. Mas o que é esta arte, técnica ou estratégia? Como se chama? Esta é a dialética erística. Aos ouvidos e entendimento dos leigos, o desfecho de uma discussão tem a finalidade de elucidar a verdade dos fatos com toda a imparcialidade, mas nem sempre é o que acontece. Temos dois lados, expondo cada qual a sua versão sobre o mesmo ocorrido e ao ouvinte resta fazer uma escolha de crédito e apoio. Esta é a arte de ter razão, agindo sem que seja percebido. Tudo acontece porque os adversários estão utilizando as estratégias da dialética erística, onde são supervalorizados comentários alheios, refutações, acusações e relatos, desvalorizando argumentos do oponente, isto somado à linguagem corporal. O objetivo? Se sobressair sobre o oponente, como em um tabuleiro de xadrez.
Como muitas técnicas de oratória foram aprimoradas, muitas vezes a verdade não vem a público, devido ao desconhecimento ou falta de domínio da dialética erística de uma das partes, o que pode comprometer a opinião dos ouvintes. Assim, podemos dividir o embate em lógica e dialética. A lógica vem carregada com o conteúdo da argumentação apresentada, mas o seu locutor precisa estar munido de técnicas que lhe ajudarão no convencimento do público, juízo, corte, etc. A dialética, por sua vez, é puramente a técnica do convencimento, através de argumentos e meios ilícitos ou não. Um locutor bem instruído na arte da dialética e linguagem corporal tem possibilidade de convencer a maior parte de um público com a sua argumentação. Logo, seu oponente pode estar prestes a perder a causa ou a tese. Muitos conseguem convencer o público a aceitar um ato falho como justificado devido às circunstâncias e conseguem reduzir ou até extinguir penas, absolvendo culpados. Por esta ótica, o elemento verdade passa a depender de uma boa argumentação e dialética para capturar a aceitação e a empatia do público. Dominar esta técnica não deixa oportunidade para o seu oponente conseguir uma refutação que descredibilize a argumentação da tese. Mas de onde vem esta necessidade de utilizar tal estratégia? Simplesmente do componente perverso e desonesto da humanidade. Se fôssemos sempre honestos, nossas discussões seriam no intento absoluto de iluminar somente a verdade, diferente de quem estivesse arrolado na rua. Indivíduos vitoriosos nessas discussões atribuem seu sucesso à alta capacidade de raciocínio na construção das argumentações e refutações, ou seja, é a esperteza e a destreza com que defendem ou acusam. Finalizando, quando a lógica não tem utilidade real ou prática, a dialética erística tem. Resumindo, são nos conceitos que encontra-se o conteúdo, ou melhor dizendo, o conceito é o conteúdo. Os argumentos são as formas para apresentar o conceito, sempre buscando manipular a opinião a seu favor, concluindo cada interlocutor com a sua argumentação. Bem, vamos entender a base da dialética erística. Como já vimos, toda discussão possui argumentação e refutação. Vamos entender como funciona essa estrutura, que é a base da dialética erística. O argumento. O argumento refere-se à questão, ou seja, o problema que precisa ser resolvido, ou à pessoa a que se refere que se encontra envolvida em uma contenda. Para que possam expor suas argumentações ou pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema, existe a refutação. A refutação, por sua vez, consiste na contra-argumentação. É a possibilidade que cada envolvido tem de expor as discordâncias e, é claro, pode ser refutação direta ou refutação indireta. Refutação direta está ligada diretamente com a tese, com o ponto central. E a mesma é constituída ressaltando premissas falsas e conclusões falsas. Refutação indireta trabalha sobre as consequências que culminaram, ou seja, o desfecho. Esta refutação está ligada diretamente com a conclusão. Possui como tópicos principais levar dúvida, desviar pela coerência, utilizar cases, exceções para destruir a tese. Premissas falsas. As premissas falsas são as contra-argumentações que são utilizadas no discurso com a finalidade de gerar dúvida, incoerência, mas baseadas em dados e informações que não são verdadeiros. Conclusões falsas. Neste caso, o ataque está em imputar conclusões falsas, no intento de desqualificar a tese, construindo as situações conclusivas totalmente inverídicas.
Refutação indireta. Este tópico trabalha sobre a conclusão ou consequência da tese. Seu destaque está em colocar dúvidas sobre o desfecho do caso, sempre desqualificando a coerência, ou seja, exagerando ou diminuindo a importância conclusiva da tese apresentada. Pode ser utilizado também exceções para destruir o enredo apresentado na tese. Existem várias estratégias utilizadas na dialética erística. Generalizar informações do oponente, confundir argumentações, mudar o significado de palavras-chave do oponente, mudar as palavras do oponente para confundi-lo, desestabilizar o oponente, disfarçar seu objetivo final, usar a psicologia da negação, entre outros. Correto? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, então vai deixando o seu like, compartilhe se achar que foi válido esse conteúdo para que mais pessoas consigam ter acesso a essas informações. Até lá, um abraço do Visão Dinâmica.